Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação costumeira através do Facebook, através também direto com o Sicom. A sua participação tem nos alegrado muito. Nosso programa é um programa regional, você sabe, feito para você, e o Viver em Condomínio tem variado nos seus temas e hoje não vai ser diferente. Está aqui conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, o nosso comentarista e amigo. Bem-vindo, Rubens. Tudo bem, Querela? Obrigado aí para você que é nosso telespectador, por nos assistir, sempre preencher com ideias, com inovações, sugestões que você passa, não só aqui para a TV Com, mas também lá para o sindicato. E hoje nós vamos falar de um assunto diferente só da questão condominial, mas tem muito a ver com convivência, com maneira que a gente encara a vida. Isso é importante. Hoje nós temos aqui, com grande prazer, o Beto Volpi, que é um ativista, um escritor e mais do que isso, uma grande lição de vida que nós vamos estar aqui hoje como alunos de uma grande experiência e poder tirar dele, e vocês também que estão nos assistindo, uma grande experiência de vida e algo que nos deixa assim, muito feliz em ter aqui ele conosco hoje. Beto, muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite de vocês da TV Com e um abraço para todo mundo que está assistindo e vamos falar sobre uns assuntos delicados que dizem muito a respeito ao condomínio, porque o condomínio moram pessoas. Exatamente. Né? E a saúde do condomínio muito depende da saúde das pessoas. Então, e a convivência, né? Nós costumamos dizer aqui, o nosso programa já disse que é o viver em condomínio, mas a bem da verdade é viver e conviver. Nós precisamos aprender isso e o Beto vai poder nos ajudar nisso também. Beto, para começar, a grande maioria do nosso telespectador conhece você, sabe das suas obras. Mas eu queria que você, nesse primeiro momento, fizesse um breve histórico daquilo que as suas obras e para que elas se prestam, não é? Na verdade, eu acho que eu sou uma obra de alguma coisa, né? Vamos verdade. Dizer assim. 28 anos com HIV, né? Trouxe muitas experiências negativas, e eu considero essas experiências as mais positivas da minha vida. Né? Porque no momento que você está naquilo que você chama fundo de poço, que é um lugar que não existe, a gente sempre pode afundar mais. É verdade. Né? É que você, além de refletir, você é obrigado a tomar atitudes, né? Eu tomei algumas equivocadas, né, no início da epidemia, até que eu quase fui, em 96, e depois de ficar, eu comecei a refletir sobre minha vida, e aí eu descobri o significado a partir do momento que eu, juntamente com outras pessoas vivendo com HIV de São Vicente, nós fundamos uma ONG, e aí eu tirei o meu olhar de leonino do meu umbigo e passei para o mundo que me cerca. E aí mudou completamente minha perspectiva de vida, né, eu me tornando ativista. Aliás, eu queria lembrar para o pessoal que a luta contra a AIDS está enfraquecendo muito. Nós estamos enfrentando um momento extremamente delicado. O Brasil está na contramão da história. O Brasil não consegue baixar o número de infecções, está batendo na casa das 50 mil por ano. Mortes ainda estamos acima de 10 mil por ano, quer dizer, não se consegue baixar esses números. Você vê, é um tema importantíssimo, né? Porque a gente tem uma falsa impressão. Quando narra que há 28 anos atrás era soro positivo, há 28 anos atrás nós não tínhamos esse complexo todo de coquetéis, de medicamentos, nem conhecimento da doença. Então, era uma sentença de morte, e aqui tem um sobrevivente, não é? E, na verdade, existia até uma contra-informação, por não conhecer, falava-se de grupo de risco. Isso. Agora, Rubens, eu queria ouvir a sua opinião, porque será que esse fato das pessoas entenderem que hoje o coquetel tem prolongado a vida, tem dado a sobrevida, tem, vamos dizer, tem salvo essas circunstâncias, é isso que tem levado o descuido?
ou ainda nós não temos políticas que efetivamente ensinam, educam e traz de novo o alerta, né? Carela, na verdade, isso é uma situação, no meu ponto de vista, de uma informação de baixa qualidade e falta de política pública de educação a priori. Veja, quando você estava no início lá, com essas situações de desconhecimento, se partiu atrás para tomar providência, para chegar no coquetel, muita gente no caminho acabou ficando, mas isso aí parece que amorteceu na sociedade, as pessoas não... Ah, bom, já que eu só tomo aquele coquetelzinho ali, continuo a minha vida louca, fazendo o que eu quiser, é só tomar o remédio. É assim que as pessoas pensam. Para uma dor de cabeça, a pessoa vai lá, em vez de ir no médico, ela vai no farmacêutico ou na farmácia. É uma coisa de conscientização da população como um todo, mas também de política pública que tem que informar da melhor qualidade possível essas consequências. O jovem atual, que está aí com seus, na faixa etária de 28, 30 anos, não viveu o auge da crise. Não viveu o grande problema inicial da epidemia. Os anos de chumbo. Agora, você sabe... Esse é o problema. E é verdade. E você é um ativista. Complementar o que o Gomes falou. Pois não. Junto, ele está completamente certo e falta políticas públicas efetivas, falta conscientização, mas a gente está encontrando um momento histórico da civilização humana. Eu sempre pergunto, quem aí dirige carro, quantas pessoas você deixa de matar por dia porque você se preocupou com elas? Perfeito. E desviou, brecou, buzinou. Se as pessoas estão se comportando assim no asfalto, no lençol, meu querido, a camisinha dança muito antes. E com relação à balada, tudo, sim, a balada, o uso de drogas, o abuso de drogas facilita a infecção pelo HIV, mas eu tenho uma música do Djavan que eu gosto um bocado que fala: o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Perfeito. E na situação que foi o meu caso, eu contraí o HIV zoneei minha juventude toda e contraí o HIV numa relação de amor e de confiança. Porque por amor você briga com a mãe, você sai de casa, você termina a amizade e a camisinha dançou lá atrás. É interessante que a gente traga para você reflexões nesse sentido, porque todos nós temos uma obrigação de contribuir de alguma forma, não é? Por quê? Porque nós temos que pensar no outro, não só pensar em nós mesmos. E o nosso programa, tem também esse viés, essa conotação de utilidade pública, é para alertar também nesse sentido. Mas, Beto, você é um ativista. Sim. E um ativista, como a palavra já diz, é aquele que promove. Mas tem muita dificuldade, né? O que vocês têm sofrido? Olha, a ONG que eu tive grande honra de dirigir durante 15 anos, o Ipupiara, ela fechou. Está no passado isso. Porque ela está inativa perante a Receita Federal, ela não está fechada. Certo. Mas ela está adormecida na Receita, esperando que em algum momento as pessoas se interessem novamente, porque ela não fechou por conta dos 3 anos sem subvenção municipal, ela não fechou por causa dos 8 assaltos que a gente sofreu em 6 meses, ela fechou porque as pessoas chegavam: oi, eu queria ser voluntário, quanto que eu vou ganhar? Um trabalho voluntário. Aí é complicado, aí você mostrava a lei do voluntariado, a pessoa nunca voltava, aí meu pai entrando no 4º ano de hemodiálise e eu já meio de saco cheio, falei, não, aí está na hora de fechar. A gente fechou. E isso está acontecendo com muitas ONGs do país. Aqui na região, se não me engano, sobraram 3 ou 4, tinha 12. Muitas fecharam, as mais novas, quase todas fecharam, primeiro porque as exigências burocráticas são absurdamente enormes para instituições pequenas, que normalmente são feitas por pessoas que não têm conhecimento de contabilidade, de tesouraria, tudo. As ONGs, está falando. Agora, E faltam os ativistas, faltam as pessoas se interessarem, especialmente as pessoas com HIV. Você que vive com HIV, que está na sua casa, meu querido, vamos despertar, vamos procurar uma instituição aqui na região, vamos procurar frequentar conselho de saúde, porque muita coisa está em risco e a gente já está perdendo muito do que foi conquistado nesses 30 anos de epidemia. E nós não podemos fechar os olhos para Santos, que foi referência no tratamento, inclusive, não é? Santos que está com o mesmo número de casos por ano que antes do coquetel.
voltamos àquele patamar, estamos com um caso por dia praticamente. Regredimos. Desses aí, a maioria é de jovens, como você falou, e desses jovens, a maioria tem curso universitário. Hello, esse pessoal teve contato com informação a vida inteira. Quem está fazendo faculdade agora teve um monte de informação. No ensino médio. No meu modo de ver, essa questão do acesso à informação e o comportamento que se faz é como se fosse roleta russa. Ninguém está nem aí. Não vai acontecer comigo, vai acontecer com o vizinho, mas não comigo. E a ignorância reflete isso. Sabe, né? Que nós temos hoje, como nós agora, né? Estamos nos comunicando com vocês aí, mas temos meios de comunicação de massa, disseminação de massa, através das redes sociais, da própria internet, que nós conseguimos fazer qualquer movimento em segundos. Basta ter voluntariados e outras questões, e vontade política, né? Agora, eu fico pensando nesta ideia, né? E que é um conjunto de coisas. Porque quando a gente fala da juventude, nós falamos da juventude num ímpeto de misturar a droga incluindo aí a bebida, a cervejinha depois da aula. Não, quando eu falo em quando eu falo droga, eu falo lícitas e ilícitas. E a grande porta de entrada são as lícitas, porque elas começam, né, como um conceito, né, de consumo na fase experimental. Muitas vezes até dentro de casa, os pais dando um golinho de menta. E não pode, filhinho, nós temos lei específica nesse sentido. Mas eu vou ter que fazer um breakzinho e na volta nós vamos tratar desse assunto que também é um cuidado. E vamos falar também das obras que o Beto tem desenvolvido, que muito nos auxiliam a entender toda essa situação. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET, um programa feito para você. Está conosco o Beto Volpe, um ativista e escritor, portador de soro positivo do HIV há 28 anos, está aqui firme e forte nos ensinando e nos demonstrando toda a grandeza de uma lição de vida. No intervalo, nós estávamos comentando a respeito de portas de entrada para levar a outros caminhos, né? Como as drogas chamadas drogas lícitas e mais particularmente o álcool. E aqui nós já vamos colocando em relação aos jovens, né? Porque eles potencializam também o efeito do energético. Que eles tomam o energético e o energético misturado com a bebida destilada, eles vão potencializando o efeito daquilo e dali é o beijo, é o abraço, é a pegação, o aperto de mão e o aperto de todos os jeitos e acaba lá dentro de uma impulsividade. Vocês acham aqui, vou colocar para o nosso convidado primeiro e depois para o Rubens, alguém vai estar pronto diante dessa circunstância em pensar numa prevenção? É complicado, é muito complicado. Você estava falando com relação aos programas, às mídias sociais, um trabalho que estava sendo feito há questão de uns 10 anos e foi paralisado, era junto aos núcleos de teledramaturgia, porque a mídia do brasileiro é a novela.
Muito bom. E pôde-se mensurar o impacto de uma novela em uma que teve com, se não me engano, o Norton Nascimento, que fazia o papel de um rapaz que precisava de um transplante, e esse tema foi bastante abordado. E o número de doadores de órgãos disparou. É interessante demais. Você trouxe um assunto perfeito, sabe? Porque o Norton Nascimento foi meu amigo pessoal. Porque nós estudamos juntos na Faculdade de Educação Física lá em Mogi das Cruzes, e ele era um jogador de basquete. E teve um transplante de coração, né? E acabou, depois de algum tempo, sempre foi um ativista como você, para buscar em nós, em você, né, voluntariado, gente para abraçar a causa. Porque né? todo mundo sempre pode fazer alguma coisa, até mesmo pela internet. Você falou que tem as redes. Pela internet você pode fazer sem sair de sua casa, mas não só a luta contra a AIDS, todos os movimentos sociais estão carecendo de sangue novo. Aí eu falo, porque hoje em dia, do mesmo jeito que na época da ditadura juntou 3 pessoas, era subversão, hoje é corrupção. Juntou, vamos montar, vai tirar dinheiro de onde? Então, né? Então existe aí essa os maus estão pecha pagando pelos... Os bons estão pagando pelos maus. Você caminha nesse pensamento, Rubens? Não, com certeza isso é uma situação em que todos nós nos envolvemos de uma maneira ou de outra. Principalmente na omissão. O brasileiro, acho que tem um preconceito inerente a achar que com ele não vai acontecer. E ele, no máximo, reza para o vizinho não ser contaminado ou não estar junto com algum tipo de coisa. Dependendo do vizinho, reza até para ser contaminado. Então, aí até joga praga, né? Mas veja, é uma questão e uma cultura que precisa ser modificada. Por isso que o programa hoje é importante, para mostrar aqui o exemplo do Beto Volpi, mas para mostrar que a gente tem que ter atitude perante a vida. Não adianta chegar... a gente falava aqui no intervalo, e vou eu lançar isso, sobre os idosos. Pois é, né? a gente então, acha que por isso ser mais velhinho, inerente não vai acontecer com a gente. População jovem. E não é. Nós temos hoje uma atividade sexual, por conta do avanço da medicina, inclusive, né? Muito mais prolongada. E eles fazem parte do grupo de risco. E a gente não pode esquecer que a pessoa com mais de 60 anos, ela se interrelaciona, mas também se relaciona com os mais jovens. A gente não pode pôr uma venda e dizer, não acontece. Acontece. Não, acontece, claro. Beto, você acha que o idoso, com a sua experiência, né, como você lida com vários portadores, inclusive, né, e dando palestras sobre assuntos e tal, você acha que eles dão menos importância do que o jovem? Na época, na juventude deles, na própria maturidade, só se usava camisinha quando ia para a zona. Ou quando a mulher estava fértil. Pois é. Era só isso, não faz parte da cultura. Outra coisa, para muitos idosos, a ereção com a camisinha fica complicada. Manter a ereção com o uso de camisinha. Aí entra a camisinha feminina, que tem uma série de benefícios e vantagens com relação à masculina, mas essa falta de cultura de prevenção prejudica. E aí eles chegam nos consultórios médicos com os sintomas, aí entra também a falta de visão do profissional, que fala, não é possível. Vovô e vovó não fazem amor. Não é possível. E começa a pedir e no final vamos tentar HIV. Aí vai já pegar uma situação complicada, um organismo já deteriorado e fica mais complicado de fazer o tratamento. Então, como a gente está falando de condomínio, tudo isso, ninguém no condomínio escapa. Ninguém. Né? Todo mundo é hoje um alvo potencial de se infectar, não somente pelo HIV, mas tem hepatites virais, tem uma série de doenças que estão aí ameaçando Porque, tudo bem, tem remédio, tudo, mas escuta, como é que é o nosso sistema de saúde mesmo? Uma beleza, né? Pra comentar, né? Você vai levar 3 meses para marcar uma consulta, depois 2 meses para fazer um exame. Quer dizer, não é um mar de rosas mesmo. E gente, vou falar uma coisa para vocês que me toca demais isso, né? Porque eu sou um educador, sou um professor, né? E eu sempre vou morrer assim, porque quem é professor não se torna, nasce, né? Porque professor é uma coisa que... E eu aqui parabenizo os meus colegas professores. Quando a gente começar a ter a plena consciência de que a prevenção é muito mais barata do que
a cura ou a remediação das questões, tratamento, coisa dessa natureza, nós vamos começar a dar um pouquinho mais de valor para essas coisas, né? Porque o trabalho é esse. E voltando para esse trabalho educacional, o Beto Volpi tem várias obras, e dentre elas eu vou citar Morte e Vida Positiva, um livro de lição de vida, uma obra que vale a pena todos lerem, porque é um grande aprendizado. Fala um pouquinho dessa obra para nós. Ela foi lançada em agosto do ano passado, tive a oportunidade, o prazer de vir aqui nesse programa para fazer esse lançamento. E queria aproveitar até e mandar um forte abraço para o José Luiz Tarran e todo o pessoal da Realejo Livros, que apostaram no trabalho, tudo e embarcaram. E tem poucos exemplares, graças a Deus. Tem alguns lá com a Realejo, os meus praticamente esgotaram. E aí eu falo dos meus 28 anos com HIV, dos desafios que eu encontrei, né? O que levou, até umas partes meio picantes que eu falo sobre a minha juventude, as coisas que eu fazia, tudo, não com riqueza de detalhes, por favor. Não, você não pensa que você vai encontrar isso lá. Né? Mas especialmente as superações, né? As reflexões. Eu falo muito também sobre a estratégia brasileira de enfrentamento, sempre pontuando os problemas que enfrenta para a pessoa ver exatamente o que eu acabei de falar. Não é o mar de rosas. Existem sérios problemas no Sistema Único de Saúde que vão refletir no tratamento da pessoa. Rubens, obras como esta e outras que se disponibiliza o autor em expor a sua vida para ajudar o próximo, esse é o objetivo dessa obra. Eu parabenizo o Volpi. Quando a gente abre mão da nossa intimidade para mostrar os grandes conflitos e problemas que se vivem e demonstrando que não está mais perto da gente do que a gente imagina, essa que é a grande verdade. É exemplo de vida e tem que ser realmente uma iniciativa aplaudida, mas também que nós todos possamos aderir a esse tipo de coisa. Se a gente não é ativista porque está com um problema, um amigo, algum conhecido está, e a gente tem que fazer alguma coisa. Até mesmo dando sugestão para a melhoria do SUS, que no seu começo lá atrás, década de 80, 90, foi aplaudido lá fora, mas na prática a gente percebe que tem muito gargalo, que tem muita politicagem, que tem muita burocracia. Esse ato da formação até a execução que a gente precisa preencher, né? Que é isso que deixa esse gargalo que ele se refere, é exatamente isso, essa transição. Agora, eu estou sabendo que tem um livro no forno aí, né? Nós não vamos, mas eu acho interessante o assunto porque trata das mães que cuidam daqueles doentes. Já há dois sentimentos ali. E o próprio cuidado. Fala um pouquinho disso. A ideia veio dos lançamentos de livros. Fiz vários lançamentos na região, em outros lugares, e invariavelmente aparecia um ou dois jovens com HIV acompanhados de suas mães. Eu prestei atenção nisso e falei, nossa... Quem pensa nelas, lembrei quantas vezes minha mãe armou e desarmou cadeira de roda no carro para me levar para fisioterapia, para médico ali do meu lado, e eu vendo o sofrimento. E elas sofrem mais que a gente. Perfeitamente. A gente sabe o tamanho da nossa dor, ela imagina. Então essa situação... E não são lembradas. Eu desconheço algo que faça referência a essas pessoas tão maravilhosas, essas bruxas maravilhosas que tem nas nossas vidas. E você tá muito propenso a ajudá-las? Não, eu espero que seja bom, né? Essas outras obras têm ajudado muito as outras pessoas, né? O pessoal tem gostado muito do Morte e Vida Positiva. Essa é a ideia, né, Rubens? De trabalhar para o próximo mesmo, né? Com certeza. O Volpi estava falando aqui, realmente, mãe, eu não tenho condição, nós aqui, nenhum de nós vai ter condição de se colocar no lugar desse tipo de emoção que elas têm. A gente, como ser humano do sexo masculino, não sabe nem o que é gestação. Deus nem nos capacitou para isso. E elas são abençoadas, né, por conta disso. Mas o amor delas em relação ao filho ou à filha que sai de dentro delas é ilimitado. Por isso que a gente vê a mãe é capaz de tirar, não comer para dar para o filho.
Certamente. Mas também tem aquelas mães que, né? Nem é mãe, mas toda regra é São ser as humano. exceções, São né? exceções São raríssimas. bem- Então, bem, a mãe não consegue, o sentimento dela é por todos os poros. Ela Então, ultrapassa a elas barreira. merecem sim um reconhecimento nessa situação, inclusive, que se coloca aí. Pois Eu não. tenho, inclusive, uma pequena teoria sobre o machismo. Certo. O machismo existe por pura inveja. Porque a gente sabe que por mais que a gente conquiste nas nossas vidas, a gente Isso. jamais vai conseguir fabricar uma vida, Isso. produzir o primeiro e fundamental alimento para essa vida Isso. e ser a eterna referência dessa vida. E elas são ótimas. E a gente fica doido da vida. É verdade. Olha, infelizmente o nosso programa terminou. Eu queria, Beto, muito obrigado por ter vindo. Nossa, eu que Rubens agradeço. Moscatelli, suas considerações finais, depois eu volto com o Beto. Olha, telespectadores, vocês viram que se o programa tivesse 2 horas, seria pouco para passar todas as mensagens que nós julgamos serem necessárias para a nossa vida. Mas essas gotinhas aí que foram deixadas, eu quero que você reflita na sua casa e que já acaba mudando um pouco o nosso comportamento. No condomínio não é diferente. Olhe sempre para o próximo e se coloque no lugar dele. É isso que basicamente faz com que a felicidade chegue e você acabe se permitindo ser mais feliz. Esteve conosco o Beto Volpe, ativista, escritor. Confesso a você que me trouxe um ânimo muito maior do que eu eventualmente podia ter, com a vontade, com a palavra ativista mesmo, que é de uma atividade incontestável. Muito obrigado por ter dado a nós o privilégio de tê-lo aqui conosco, viu? Imagina, privilégio meu, eu que agradeço a todos vocês que estão aí assistindo. E as mensagens são aquelas sempre, ame-se, né? Ame-se. Tome cuidado com situações que podem lhe trazer prejuízo, né? Reflita um pouco mais sobre os caminhos que você está dando à sua vida e sobre a sua prática no dia a dia. De resto, é ser feliz. É isso aí, você que nos assiste, participou conosco do programa e tem participado também da programação da TV Com, entenda que todas as coisas que fazemos aqui é para alertar você, é para mostrar para você que estar próximo de alguém e amar alguém faz parte incondicional da nossa vida. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade e continue com a programação da TV Com. Até logo. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.